Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo sobre Corinthians aqui no Opina Porco, né? Fazia tempo que eu não trazia sobre o Corinthians, inclusive amanhã tem Corinthians e Palmeiras. A gente vai lançar um vídeo sobre isso, né? Falando um pouquinho desse jogo, né? Um pouquinho ali de estratégias que os técnicos podem utilizar, gestão de elenco, enfim, a gente vai falar sobre isso. Mas agora indo para o assunto principal do vídeo aí, colocando aquela opinião palmeirense em cima, a gente vai falar um pouquinho sobre Jorge Jesus no Corinthians. Tava assistindo era no SBT e o Mano Braga, ele falou que tem informações de dentro dos bastidores de Corinthians que um possível nome de Jorge Jesus para um contrato em 2023 estaria surgindo. A gente sabe que dentro das gestões do clube, a gente tem a oposição, sabe? Que tem a oposição. E sempre quando algumas derrotas pontuais, elas vêm, e às vezes existem alguns erros técnicos, escolhas técnicas, talvez ali um pouco estremecidas e com essa derrota, a gente sabe também que vem aquela pressão sobre novos técnicos, principalmente aqui no Brasil, né? A instabilidade técnica dentro dos clubes brasileiros não é de hoje que acontece. E aí aparece o seguinte, o nome do Jorge Jesus surge no momento em que, do outro lado, a gestão do Corinthians dá indícios de que deseja uma renovação de contrato com o Vitor Pereira. E aí é aquela coisa, né? A gestão atual tem um posicionamento e aí sempre tem a oposição. E a oposição sempre vai fazer, sempre vai se opor às escolhas atuais do clube. Até no Palmeiras tem isso. Você pode ter certeza que se o Palmeiras não levar Libertadores, não levar Campeonato Brasileiro esse ano, vai ter sim pessoas pedindo aí a cabeça do Abel Ferreira. Por mais que o cara tenha já aprovado N vezes aí o seu comando técnico. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, eu acho que é uma besteira ficar pensando em Jorge Jesus, ficar sondando esse tipo de bastidores. Por quê? Porque é o seguinte, galera, o Corinthians, eu não vejo que o Corinthians tem um problema técnico. Ah, mas o Vitor Pereira errou ao escalar isso e aquilo. Cara, todo técnico erra, né? Toda vez que o Abel tira, às vezes, um Dudu e coloca um Wesley, tira, sei lá, às vezes um Rony, coloca um Navarro e deixa Merentiel, Flaco Lopes, até Breno Lopes no banco, a gente considera aquilo um erro, você entende? A gente considera aquilo um erro. São tomadas de decisões que o técnico tem que ter, isso é fato. Então assim, eu não acho que seja o problema técnico, mas eu acho que o Corinthians seja muito mais elenco. Eu acho que o elenco do Corinthians não é ruim, mas o Corinthians traz algumas peças ali que talvez não tenham o mesmo desempenho e performance, como por exemplo o Jô, né, que teve todo aquele escândalo, né? Agora já não é mais, mas já foi do Corinthians. O William também, que não teve um bom rendimento, enfim, todas essas coisas. E aí, a gente sabe também que o Jorge Jesus, ele não se firmou como um técnico de expressão lá na Europa, né? Ele não teve a representatividade e o reconhecimento que ele teve aqui no Brasil, porque aqui no Brasil ele teve muito mais conquistas, ele sobrou como técnico aqui no Brasil, né? Na América Latina em geral. Então assim, para ele voltar para o Brasil também é muito cômodo, porque hoje ele não vive um bom momento na Europa como um profissional. Inclusive ele já deixou algumas declarações aí, né, meio que deixando a entender que talvez voltaria para o Brasil. E aí, quando a gente fala de Jorge Jesus e de Brasil, a gente lembra de Flamengo. A gente sabe que o Jorge Jesus é aí a menina dos olhos do Flamengo, né? O Flamengo até hoje sonha com a volta dele. E eu acredito o seguinte, se de repente o Dorival Júnior não ganha a Libertadores, cara, aí o Dorival cai. Aí ele cai. E aí é bem possível do Flamengo lançar uma proposta pro Jorge Jesus pro ano que vem. Agora, se o Dorival ganha a Libertadores, talvez ele consiga aí uma solidez maior dentro do cargo. Independente de posicionamento do Flamengo ou não, eu acho que essa vinda de Jorge Jesus para o Corinthians não faz muito sentido. Eu acho que faria mais sentido uma renovação e uma continuidade no trabalho do Vitor Pereira. Aliás, essa temporada é uma temporada de reestruturação. Isso já deveria ter ficado bem claro para os torcedores, para a imprensa, enfim, etc, etc. E aí o Jorge Jesus viria para o Corinthians? Cara, o Jorge Jesus ele é um técnico bastante, soltar real mesmo, egoísta. Ele é egoísta, cara. Ele pensa na carreira dele. Então eu acho que ele treinaria assim outro clube tranquilamente aqui no Brasil, independente de ser Flamengo ou não. Ele não é um técnico como, por exemplo, Abel, como, por exemplo, Felipão. Felipão treinaria o Corinthians? Não treinaria. Abel Ferreira treinaria o Corinthians? Eu acredito também que não treinaria. Agora, o Jorge Jesus,
Ele treinaria. Ele treinaria. A gente conhece o Jorge Jesus e a gente sabe que ele é aquele cara que ele pensa nele como profissional. Foi assim que ele chegou no Flamengo, foi assim que ele comandou o Flamengo, foi assim que ele saiu do Flamengo. Pensando, né? Ele utilizou o Flamengo como uma escada ali para ele alcançar um reconhecimento maior e ir embora para a Europa. Isso é bem claro, pelo tempo que ele ficou no Flamengo e pelo que ele apresentou. Então, assim, eu como palmeirense acho ele um bom técnico, mas acho que o Corinthians não precisaria entrar nessa briga, entende? Acho que o Vitor Pereira, ele tem sim cacife, tem repertório, tem conhecimento, tem história para poder fazer a diferença no Corinthians em 2023, mas ele precisa de um elenco melhor, talvez mais elástico, talvez mais jovem, enfim, ele precisa de um elenco melhor. Então é isso aí, pessoal, coloca suas opiniões aí no comentário, muito obrigado, valeu, falou!